72% dos brasileiros acham que o país está em declínio. O descontentamento com a política e o governo é global. 57% da população mundial pensa que o seu país está quebrado. Esses números fazem parte de uma pesquisa realizada pelo Ipsos Public Affairs em 22 países. E para comentar sobre esses dados, eu recebo agora um dos diretores da empresa, o Danilo Cersósimo. Olá, Danilo, prazer recebê-lo aqui. Nós vivemos um momento de ceticismo e de desconfiança com a classe política e com os políticos, não é mesmo? Sim, essa pesquisa e outras pesquisas da Ipsos vêm demonstrando que existe esse ceticismo. No Brasil ele é muito forte, cerca de 80% das pessoas não confiam em partidos e ou políticos, é um índice muito alto. Em relação à economia, isso melhorou? A economia ela tem um peso muito grande quando a gente pensa no declínio dos sistemas, né, dos sistemas políticos e da maneira como as pessoas percebem os seus países, né? As crises econômicas elas influenciam muito negativamente na maneira como as pessoas percebem o sistema, porque causa mais desconfiança, mais insegurança. Então aquilo que até certo momento funcionou, de repente para de funcionar. Então você transfere o que é a percepção negativa do impacto no seu bolso para o sistema como um todo, o sistema político, o sistema de representação política como um todo. Em relação, a pesquisa foi feita em 22 países, 22 não é mesmo? países. Com relação ao Brasil, o que há de mais surpreendente e de mais crítico em relação aos dados obtidos? Para nós que estamos monitorando, não chega a ser surpreendente o fato do brasileiro não se sentir representado pelos políticos. Uma das perguntas dessa pesquisa, ela demonstra isso claramente, né? Que o sistema, que a pessoa não se sente representada pelo sistema e pelos políticos, etc. Nós temos outras pesquisas da Ipsos, via Pulso Brasil, que é uma pesquisa mensal que a gente faz, com este mesmo indicador. Então não chega a ser surpreendente é surpreendente aos olhos do público, né? Quando você olha e detecta que o brasileiro não se sente representado por aqueles que deveriam representá-lo. Talvez sempre tenha sido assim e aumentado ao longo dos tempos. Especificamente no caso do Brasil, o que tem pesado muito são os escândalos de corrupção, que agora vieram à tona nos últimos anos por conta da Lava Jato, né? De fato, sempre houve uma certa resistência, uma certa desconfiança em relação à classe política. É cultural do brasileiro ter esse pé atrás com o político, com a política, com o fazer política. É quase que pejorativo fazer política no Brasil, participar politicamente, né? Isso é por conta da imagem que nós temos da classe política. E isso hoje está mais acentuado por conta da Lava Jato. Ela expôs os problemas, generalizou de fato aquilo que todo mundo sempre desconfiou, né? Agora, há algum dado que traz algum tipo de otimismo? Acho que a própria Lava Jato é um otimismo no sentido de que quando a gente olha a percepção do brasileiro em relação ao futuro do Brasil, o futuro no curto prazo ele depende, de certa maneira, da recuperação econômica, de algumas respostas que os, entre aspas, não políticos que foram eleitos, né, no Brasil podem vir a dar, né? Mas no médio e longo prazo, a Lava Jato ela tem um certo simbolismo no sentido de que ela pode transformar o Brasil num país sério. Isso é um dado de pesquisa da Ipsos também, né? A gente vem monitorando a percepção da opinião pública em relação à Lava Jato, em relação à corrupção. E existe essa esperança de que ela coloque o Brasil nos eixos ao combater a corrupção. Então, existe dois tipos de combate nesse sentido. A resposta de curto prazo é julgar e colocar os políticos corruptos na cadeia. É o que o povo, de um modo geral, quer. Mas, no longo prazo, a gente precisa melhorar a maneira como as instituições se autorregulam, se fiscalizam, até para que a gente não tenha essa percepção de que o sistema está quebrado, que é o mote dessa pesquisa que a gente lançou esse mês. Então, você precisa ter instituições fortes, lideranças fortes. O Brasil hoje vive uma crise de liderança, até por conta dessa percepção que a gente está vendo aqui. E isso é o que precisa ser construído no médio e no longo prazo. Essa crise de liderança, né, ela acaba se refletindo no momento de eleger um governante? Sem dúvida, e isso foi muito claro aqui no Brasil nas eleições municipais. Acho que o maior exemplo foi a eleição do João Dória. Ele tinha um discurso explícito da antipolítica, né? Tinha uma pauta diferente do ponto de vista de se comunicar numa eleição e foi muito exitoso nisso. Outros candidatos, outros políticos já vinham adotando essa mesma postura de maneira talvez menos explícita
E acho que o exemplo mais emblemático é o Donald Trump nos Estados Unidos, né? Ele possivelmente é o exemplo também mais danoso até o momento, no sentido de adotar um discurso nada conciliador, um discurso que divide, né? Que não agrega. Você acha que isso é uma consequência desse descontentamento geral? Certamente. O Donald Trump ele é reflexo desse descontentamento com o sistema político dos países, com o sistema, com a maneira como a gente se sente amparado pelos estados. No fundo, a gente está falando também de amparo, né? Se a gente olha de 2008 para cá, quando a crise econômica global explodiu, alguns países até já se recuperaram relativamente bem, mas as feridas não estão cicatrizadas. Então, a Europa e os Estados Unidos são um bom exemplo nesse sentido, né? A saída do Reino Unido da União Europeia já era já tinha um simbolismo muito forte no sentido de reprovação em relação ao sistema como a Grã-Bretanha vinha se comportando frente à própria União Europeia e como a opinião pública se sentia naquele momento, né? E o Donald Trump ele é o maior exemplo pós saída da União Europeia, do Reino Unido da União Europeia. Eu acho que mais do que um conservadorismo ou não, o que fica mais evidente é esse grito de mudança por mudança, né? É um grito de mudança, é o grito de mudança por mudança. E nesse sentido ela é perigosa porque qualquer mudança também não é bom. E qualquer mudança nesta linha que o Donald Trump trouxe para os Estados Unidos, ela é muito negativa para os Estados Unidos, mas ela é negativa para o mundo, porque os Estados Unidos eles reverberam para o resto do mundo. Então, quando você adota um discurso, digamos, mais xenófobo, enfim, que divide, é um discurso que remonta aos anos 30, né? É muito perigoso esse tipo de discurso que a gente tem ouvido dele. Então é a mudança por mudança, mas é uma mudança perigosa. Esse talvez seja um risco que o Brasil pode enfrentar no médio prazo, né? Esse discurso mais conservador, dividir enfim, acabar promovendo algum político com essa agenda, que é sempre muito ruim quando a gente pensa nisso no médio e no longo prazo. Nenhum retrocesso Sim. será positivo, né? E a pesquisa mostra ainda que há um sentimento de pessimismo, né, quando as gerações são comparadas. 48% acham que a vida dos jovens será pior do que a dos seus pais, é isso mesmo? Exato. Isso é reflexo, na verdade, desse sentimento de descontentamento generalizado, né? Então, se você pega o caso do Brasil especificamente, o humor do brasileiro está muito comprometido, né? Quando a gente olha dados de outras pesquisas, o brasileiro, nos últimos 10 anos, ele vem se tornando cada vez mais preocupado com o futuro do Brasil. É um indicador que a gente tem em outros monitoramentos que a gente faz. Então, se você tem uma população extremamente preocupada com o futuro do Brasil, é claro que ela vai ser mais pessimista em relação ao futuro dos filhos, né? Há 10 anos, numa época de boom econômico, essa sensação era diferente, era uma sensação mais otimista em relação ao futuro do Brasil e, portanto, em relação ao futuro dos filhos. Ok, tá bom. Queria agradecer muito a sua participação. Eu que agradeço a oportunidade. Valeu.